Boa noite, nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco ouvindo a palavra do Senhor. Nesse momento nós vamos fazer uma gravação, porque na internet não está funcionando. Então nós vamos colocar na internet, depois de terminar, para que os irmãos possam acompanhar a continuidade dos estudos que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos falar sobre depressão, né? Esse tempo que nós temos vivido, quantas pessoas realmente têm ansiedade e ainda têm depressão. É importante a gente saber algumas informações técnicas, mas também, à luz da palavra de Deus, algumas coisas com relação a esse assunto tão importante, inclusive muito necessário. Inclusive a palavra de Deus, realmente o próprio Deus, é o único que conhece a nossa mente, conhece a nossa alma e sabe como tratar tudo isso. Ele que criou. Se Ele deu fôlego de vida a todos nós, é porque realmente Ele sabe o que é a alma, quais os seus sentimentos, o que ela realmente passa, e com certeza só Ele pode dar a solução para isso. Os homens podem ajudar, podem auxiliar, com toda certeza, mas Deus é o único que realmente pode dar a solução, tanto para a ansiedade como para a depressão. Vamos fazer uma oração, e depois nosso irmão Lúcio vai estar dando o ensino da palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, você fecha seus olhos, nós vamos orar. Amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, já agradecidos por esse dia, pelas bênçãos incontáveis e também pela Tua graça que nos tem acompanhado a todo momento. Com certeza nós não estaríamos aqui se não fosse a graça do Senhor. Mas estamos aqui realmente para agradecer o Senhor e também, ó Pai, pedir as Tuas bênçãos, para que o que nós vamos aprender hoje, realmente só esteja falando nos nossos corações. Que realmente, ó Pai, através do nosso irmão Lúcio, que tenha total liberdade no Espírito do Senhor a falar-nos e assim nós possamos aprender do Senhor e ser edificados pela palavra do Senhor. Queremos, ó Pai, entender que, com certeza, só o Senhor que nos criou, sabe a nossa estrutura, que somos pó, mas conhece bem a alma do homem. Por isso, ó Pai, queremos pedir as Tuas bênçãos para que possamos aprender. E todos que vão ouvir a Tua palavra realmente possam entender que realmente só o Senhor é que realmente pode nos ajudar, nos dirigir. Com o auxílio de muitos irmãos, ó Pai, técnicos, para nos ajudar sobre isso. Mas com certeza, a palavra nos orienta, nos dá exemplos de realmente que o Senhor é o doador da vida e também mantém. Por isso, ó Pai, queremos pedir as Suas bênçãos para essa palavra que todos nós vamos ouvir, assim nós possamos aprender do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Lúcio. Muito bem, boa noite a todos. Nós queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para junto nós podermos compartilhar a palavra de Deus, para nós estudarmos mais esse tema que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Com certeza eu tenho aprendido muito e principalmente eu agradeço a Deus por isso, porque foram 2 semanas de grandes desafios, de grande aprendizado. Semana passada nós falamos um pouquinho a respeito de ansiedade e hoje nós podemos falar um pouco de depressão. Então eu agradeço a Deus primeiramente por tudo isso que eu pude aprender e eu espero poder compartilhar um pouquinho com os irmãos do estudo desta noite. Então, já fez a coloca no outro, só clica na janela da apresentação para eu poder. Muito bem. A depressão talvez tenha sido uma das questões mais importantes ou dos maiores problemas que nós temos tido atualmente na sociedade. E alguns autores, algumas pessoas, alguns cientistas, alguns agentes de saúde têm chamado de mal do século. Então, a depressão, de uma forma geral, ela tem atingido muitas pessoas. E ela se faz numa questão
mais importante ainda, que nós olharmos atentamente, quando nós olhamos para as mulheres. As mulheres, elas têm sido muito mais atingidas por depressão do que o homem. De um modo geral, 2 vezes mais mulheres do que homens são atingidas por depressão. De um modo bem simples, se temos 100 homens com depressão, temos 200 mulheres com depressão. Então, e aí os fatores, né, que fazem isso ser uma verdade são muitos, né? Mas aí nós vamos abordar algumas coisas que são importantes. Bom, antes de nós olharmos, vamos ler Salmo 42, talvez um dos textos mais importantes, ou que fala mais, que as pessoas mais usam para falar sobre depressão. E esse não vai ser o texto que nós vamos trabalhar, mas só para nós introduzirmos um pouquinho o assunto, que diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos, esmigalhando-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que o Senhor possa abençoar esta leitura e outras que nós fazemos. Então, como eu disse, a depressão ela tem sido grandiosa, ela tem sido atingido várias pessoas. Não tem sido poucas pessoas que têm buscado auxílio com essa dificuldade. Na Bíblia nós temos essas histórias, né? Se nós olharmos o contexto aqui, outros salmos ao redor desse 42, temos vários outros que falam de pessoas tristes, de preocupação, de ansiedade, então que nos dá a entender também a questão da depressão. Mas temos outros, né? Outras situações. Por exemplo, o rei Acabe, em 1 Reis 21, ele acabou ficando deprimido quando ele tentou comprar do seu vizinho, Nabote, um pedaço de terra da sua propriedade. E Nabote não quis vender. Acabe, ele foi para sua casa, ele ficou desgostoso, diz a palavra de Deus, em 1 Reis 21:4, e ficou indignado. Ele foi para sua cama, virou-se para o lado e não quis dormir. Ele ficou completamente isolado. Outra história que nós podemos ver é Jonas também. Ele também tem algum quadro de depressão. Quando o Senhor pede para ele ir até Nínive e pregar para aquele povo, ele, com a sua parte carnalidade, não querendo, achando que aquele povo não merecia, ele disse ao Senhor: tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver.
Ele ficou tão triste de ter que ir pregar para aquelas pessoas que ele preferia morrer. Outro exemplo, né, podemos pensar em Ana também, em 1 Samuel, que era uma mulher muito devota, muito fiel a Deus, dependia muito de Deus, mas ela ficava deprimida por causa da situação de esterilidade que ela tinha. Por mais que o seu marido Eucana fosse amoroso com ela, estivesse sempre ao lado dela, ela tinha esse problema e se tornava muito tenso. Principalmente porque uma das mulheres de Eucana, a Penina, também insultava Ana, né, dia após dia com esse problema. Então, a Bíblia nos relata em 1 Samuel 1 também alguns problemas dela. Mas, quando a gente pensa em depressão, eu coloquei aí vários sintomas para nós pensarmos um pouquinho a respeito do que é a depressão. E fala: humor deprimido, ou falta de interesse, ou prazer nas coisas, perda ou ganho considerável de peso, diminuição ou aumento de apetite, insônia ou aumento do sono, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade, sentimento de culpa excessivo ou inadequado, redução da capacidade de raciocínio ou concentração, indecisão, pensamentos recorrentes de morte e tentativa de suicídio. Então, e tem algumas coisas, né, que é um pouquinho conflitante. Por exemplo, fala perda ou aumento do apetite. Então, se a pessoa ela começa a ir para muitos extremos, isso também é um sintoma de depressão. Se você for em qualquer médico e apresentar para ele pelo menos 5 desses sintomas diariamente, nas últimas 2 semanas, qualquer médico que tem um pouco de conhecimento vai diagnosticar você como um quadro depressivo. Ou ele vai te diagnosticar com transtorno depressivo maior, que é conhecido, né, como depressão. Atualmente, o tratamento médico mais comum vai incluir remédios, né, antidepressivos, e acompanhado de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Tá? Essa é a base, né, que nós temos para tratamento de um modo geral. O tratamento médico, normalmente, ele vai resultar, em alguns casos, ele vai trazer efeito, vai produzir boas melhoras, tá? Então, principalmente para aquelas pessoas que estão numa depressão muito profunda, vai trazer algum vigor para a pessoa. Então, em alguns casos, se faz necessário, né, a inclusão de medicamento. Bom, mas qual que é a causa? A depressão, ela tem muitas causas. Não há uma causa específica. Não é um vírus que vem e causa depressão. É um quadro extremamente complexo. E, geralmente, junto com ela também vêm muitos mitos, principalmente relacionados ao meio cristão. Pessoas que são cristãs, outras pessoas, por desconhecerem, acaba colocando muitos mitos. Por exemplo, muitas pessoas dizem que a depressão ela é resultante de um pecado ou falta de fé em Deus. Pode ser? Pode acontecer? Pode. Mas nem sempre, quando uma pessoa está em quadro depressivo, é porque ela tem cometido algum pecado. Haja visto que existem muitos pregadores, muitas pessoas fiéis no passado, na atualidade, que experimentam depressão. Pessoas que sobrecarregam de tal maneira que acabam se deprimindo. Também não é verdade, né? É um mito, que a depressão ela seja causada por alguma autopiedade, ou que seja errado um cristão também ter depressão. Em alguns casos, as pessoas acham que o cristão, de alguma maneira, ele não pode ter depressão. Que estados depressivos eles podem ser removidos através de alguns exercícios espirituais. Você está precisando orar mais, você está precisando ler mais, você está precisando ir para o monte, você está precisando de fazer isso. Então,
algumas atividades, algumas pessoas creem que isso vai resolver. Em alguns casos, não é suficiente. E ainda, outras pessoas dizem que a felicidade é uma questão de escolha pessoal. Ah, se eu estou deprimido, é porque eu quero, porque eu não estou escolhendo ser feliz. Então, tem muitas pessoas, por não conhecerem a depressão, que acham isso, que muitas vezes é manha da própria pressão. Ou ainda, né, tem pessoas que dizem que cristão deprimido é uma contradição, que o cristão ele não pode ficar propriamente deprimido. Mas temos duas grandes categorias de causa. Primeira, a causa genético-biológica. Podemos ter uma depressão que é de caráter genético, que passa de pessoa, de família, de mãe, de pai para filhos e assim por diante. E isso está associado diretamente ao contexto biológico. Normalmente, alguma disfunção neuroquímica ou algum desequilíbrio químico no organismo da pessoa, normalmente a falta de lítio, é uma das principais causas, não todas, tá? Então, essa é uma delas. Outras questões também podem ser tumores no cérebro, podem desencadear também algum. É um outro problema biológico, né, que pode desencadear a depressão. Também alguns distúrbios em algumas glândulas, que a pessoa começa a produzir muitos hormônios em excesso, e esse excesso de hormônio, a pessoa leva à alteração do seu comportamento, né, e assim por diante. Então, tem muitas variações, muitas questões que podem influenciar diretamente na ansiedade da pessoa. Além disso, que, por exemplo, a mulher, naturalmente, ela passa por alguns problemas de depressão todo mês, né? No início do seu ciclo menstrual, a maioria das mulheres, não todas, sofre com alguns sintomas de quadro depressivo. Então, temos essa causa desse chamado de contexto, né, genético biológico, que pode ser natural. Em todos esses casos, quando é uma questão orgânica, o que se tem que fazer? Tem que entrar com uma medicação para controlar esse quadro de depressão. Por exemplo, se eu tenho uma produção em excesso de um determinado hormônio, eu vou precisar de controlar esse hormônio. Tá bom? Bom, outra causa é causas psicológicas cognitivas. Tá? Então, tem situações que somos levados, né, a traumas psicológicos de cognição que levam à depressão. Cerca de 4% a 9% da população mundial apresenta algum quadro, né, de depressão. E esse número ele tem aumentado muito entre os jovens. Tá? Os jovens acima aí de 18 anos têm entrado muito em quadros depressivos. As principais causas. Primeiro, história de vida e família. Se a pessoa começa a experimentar algum trauma na sua casa, na sua família, quando criança, isso vai refletir lá na frente e pode vir a desencadear algum quadro depressivo. Estresse por perdas importantes, né? A pessoa, quando perde alguma coisa, perde uma oportunidade de trabalho, perde algum parente, perde uma competição, perde algum bem de valor que ela gosta muito, por exemplo, um carro tem um acidente ou alguém rouba, ela vai ser provavelmente propensa a desenvolver algum quadro depressivo. Tá? Perda de marido, de relacionamento, tem muitas pessoas que acabam desenvolvendo quadros de depressão nesse sentido. No material onde eu estava consultando, eles falam em desespero de aprendido. Ou seja, a pessoa, às vezes ela entra em determinadas situações que ela se sente inútil. Por mais que ela tente fazer qualquer coisa, ela não vai conseguir fazer. Tudo que ela faz parece inútil para ela sair daquela situação. Então, ela não tem controle nenhum sobre aquilo que está acontecendo. Então,
isso também pode desencadear os quadros de depressão. Causas cognitivas. E isso tem sido muito comum, que as pessoas, no que elas têm pensado. Normalmente, o modo com que as pessoas agem está relacionado com o que ela pensa. E tem muitas pessoas hoje que elas estão pensando somente pelo lado negativo. Tudo que eu faço dá errado, tudo que eu já fiz eu fui ruim, tudo que eu vou fazer sempre vai dar errado. Então, sempre tem um contexto negativo. E aí tem 3 áreas desse pensamento negativo, ou dessas cognições. Primeiramente, elas olham toda a sua experiência de vida como um fator negativo. Eu sempre fui pobre, eu sempre sofri muito, eu sempre deu errado. Sempre, sempre, sempre. Estão olhando para o passado. Segundo, olham para si e têm uma visão negativa de si mesmo. Eu sou gordo, eu sou careca, eu sou isso, eu sou aquilo. Sempre tem esse lado negativo de si mesmo. Olha para a atualidade, olha para o presente. E o terceiro, sempre tem uma visão negativa do futuro. Essa Covid vai matar a gente. Nós não temos escapatória. Tudo que vai acontecer vai prejudicar a gente. Não podemos continuar desse jeito. Então, sempre tem essa causa de negatividade em volta da pessoa. E essas pessoas, elas têm que tomar muito cuidado com uma área, infelizmente, não vou dizer denominações, mas outros grupos que acabam pregando o que se chama de confissão positiva. Para as pessoas determinarem, para você vencer essa situação que você está, você tem que determinar, você tem que exigir, você tem que mandar em Deus. Então, se você está ruim, é porque você não está tendo fé. É o chamado de confissão positiva. Tomamos muito cuidado com essas questões. Outra parte também é a ira. De um ponto de vista, a pessoa ela se ira com alguma coisa, ela guarda aquela ira no seu coração. O seu coração ele vai esconder aquela ira que você teve, vai desenvolver um sentimento de vingança, e esse sentimento de vingança ele vai desabrochar ou vai apresentar 3 situações particulares. Alguma ação destrutiva vai levar a pessoa a destruir alguma coisa, vai levar a pessoa a ter alguns sintomas e também, principalmente, a depressão. Por último, outro fator que podemos ter, é o pecado e a culpa. Muitas vezes, o pecado, quando nós cometemos algum erro, falhamos, pelo menos isso já aconteceu comigo várias vezes, primeira coisa que eu tenho, primeiro sintoma, é a tristeza. Eu começo a ter um conflito muito grande comigo por causa da conduta. Então, e a culpa que nós carregamos. Sentimos muito triste nesse sentido. Então, a culpa e a depressão, elas vão andar junto com tanta frequência e não se sabe qual das duas que apareceu primeiro. Efeitos da depressão: infelicidade, ineficiência. Eu vou começar a viver como um contexto de infeliz, sempre para baixo, de achar que eu não sirvo para nada, que eu sempre caio em situações erradas. Doenças físicas. A depressão, ela vai provocar a diminuição ou a redução do meu sistema imunológico. Consequentemente, eu vou ficar mais doente. Vou ficar mais gripado, vou ficar mais pegar outras doenças. Consequentemente, algumas doenças físicas. Baixa autoestima e retraimento. Com a depressão, como já dissemos, eu vou me jogar para baixo. Consequentemente, a conduta, ficar retraído em casa, tendência de isolamento pessoal,
só querer ficar sozinho, e aí para se refugiar, a pessoa muitas vezes ela vai entrar num mundo de fantasias, no mundo de drogas, no mundo de bebidas, e aí algumas pessoas vão chegar ao principal, que é o suicídio, principal problema da depressão. Para muitos, o suicídio é a única forma de saída, né? A única válvula de saída que as pessoas têm. Só chamando a atenção, tem muitos casos que as pessoas conseguem disfarçar a depressão. Às vezes, na frente das pessoas, ela tem um certo tipo de comportamento, e em casa, quando está sozinho, ela entra num quadro depressivo muito grande. É chamado de depressão mascarada. E aí, às vezes, também, ela começa a desenvolver comportamentos compulsivos, tá? Alcoolismo, né, que já falamos, violência, sexo, vícios em jogos e aí outros problemas que podem acontecer. Bom, mas o que a Bíblia nos traz a respeito desse texto? Nós vamos olhar para um texto, Mateus 26. É o episódio do Senhor Jesus ali no jardim do Getsêmani, depois que ele havia saído, encerrado a ceia do Senhor. Ele conversa com Pedro, então ele vai ali para o jardim do Getsêmani. E nesse trecho, né, nós não vamos ler todo, vamos ler só uma parte, todo esse contexto, mas diz no versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, que vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo ao Pai: se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Somente até aqui, e aí depois, né, continua o desenrolar. Então, nós podemos olhar para essas atitudes do Senhor Jesus e aprender um pouco a como que nós podemos lidar com a depressão. Veja que aqui diz que o Senhor foi tomado de grande tristeza e angústia, e ele diz: minha alma está profundamente triste até a morte. Se você pegar um médico e pedir para ele analisar uma pessoa com esses sintomas, vai diagnosticar com um quadro depressivo. Não estou dizendo que o Senhor Jesus tinha depressão. Não é isso. Mas aqui ele estava com esses sentimentos, né, de conduta. Então nós podemos aprender algumas coisas que o Senhor Jesus mostra nessa situação. Ele, sabendo do que ele iria acontecer, ele escolhe alguns amigos para estar junto com eles. A pessoa que está em quadro depressivo, ela precisa de escolher pessoas. O Senhor Jesus, ele levou com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E então ele começou a sentir angústia. A iniciativa de Jesus em buscar a companhia dos seus amigos íntimos no momento
em que enfrentaria sua tristeza é claramente declarada nesse contexto aqui. Ele queria companhia, ele não queria ficar sozinho. E outra questão, nós precisamos de destacar que essas pessoas, essas 3 pessoas, elas já tinham uma certa intimidade com Jesus. Elas já tinham conhecimento de Deus. Vamos traduzir um pouquinho para nós? Nós temos que trazer pessoas para junto da pessoa depressiva, pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Não podemos trazer pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Normalmente, a enfermidade ela vai isolar, como nós já falamos, de alguns sintomas, né? E então, além disso, da pessoa querer se isolar, outras pessoas não vão querer ficar perto de uma pessoa depressiva. Não sei se vocês já ficaram perto, mas eu já tive a experiência de conviver com algumas pessoas depressivas e usar uma palavra aqui, é muito chato. É muito difícil você conviver com uma pessoa depressiva. Você tem que ter muito tato, você tem que ter muita delicadeza para conviver com essa pessoa. Então, precisamos, né, de procurar pessoas que nos ajudem, pessoas para estar perto da gente, até mesmo para nos ajudar. Outra questão que a pessoa depressiva precisa e o que o próprio Senhor Jesus fez, é abrir o coração para os seus amigos. O Senhor Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. O depressivo, ele não precisa ter medo de esconder. Ele tem que se abrir. Ele tem que mostrar o que ele está sentindo. Não guardar nenhum segredo. Abrir o seu coração sobre tudo o que está acontecendo naquele momento. E as pessoas, até mesmo as não depressivas, têm uma dificuldade muito grande em expor aquilo que estão sentindo. Tá? É uma dificuldade muito grande. Aquelas pessoas que estão de fora da situação e aquelas que estão dentro da situação têm muita dificuldade em trabalhar com esse problema. Em muitas ocasiões é comum encontrar os familiares, né, do indivíduo angustiado e que atestam ter percebido de algo errado. Mas quando pergunta para a pessoa se ela está tendo algum problema, normalmente ela fala: não, está tudo bem, só estou triste. Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. A pessoa acaba se desfazendo, né, desse contexto. E aí arrumam algumas diversas situações, né? E aí aqui, né, dão muita desculpa. As pessoas não gostam de ouvir, eu não tenho ninguém para ficar comigo, por isso que eu não me abro. Ou as pessoas não estão dispostas a ouvir. Mas veja que o Senhor Jesus, ele se abriu, ou ele contou o que ele estava sentindo, mesmo sabendo que aqueles discípulos iriam dormir, que eles estavam cansados, que eles estavam com sono. Eles não estavam, de certa forma, nem aí para aquilo que o Senhor Jesus estava sentindo. E aí nós temos que pensar um pouco também em contexto de liderança, seja em liderança de igreja, em liderança de ministério, de diaconato. Muitas vezes nós queremos manter uma certa aparência. Eu sou um presbítero, eu sou um líder do ministério, eu não posso demonstrar um certo quadro de depressão. Eu sou uma pessoa influente, eu não posso demonstrar um quadro de depressão. O que as pessoas vão pensar de mim? E o Senhor Jesus, mesmo ele sabendo que aqueles discípulos não iam dar a mínima para aquilo que eles estavam sentindo, e pelo contrário, foram dormir, tanto que o Senhor Jesus até perguntou que eles não aguentaram nem uma hora ficar com ele, então isso não serve, né, de desculpa. Mesmo que as pessoas não vá dar ouvido, precisamos, né, de abrir, de mostrar aquilo que estamos sentindo. Outra questão é pedir a intercessão e a participação na luta
junto com as pessoas que estão conosco. O Senhor Jesus disse para eles no verso 38, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus não quis apenas falar do que ele estava enfrentando, mas ele queria ajuda. Ele queria ajuda em oração para que todos ficassem ali com ele. A lição que nós podemos aprender aqui, que o compartilhamento da dor daqueles que estão sofrendo deve ter um propósito. Quando alguém compartilha alguma coisa conosco, ou quando nós compartilhamos com alguém, nós temos que juntos caminhar para a saída daquela situação. Lembrando do contexto, nós estamos como corpo de Cristo, e um dando suporte para o outro em meio às nossas tribulações. O Senhor Jesus, ele estava naquela luta lá, pela alegria, pela alma, pela satisfação, e então isso seria benéfico se estivessem junto orando com ele. Podemos pensar ainda na questão de derramar o nosso coração ou abrir o nosso coração diante de Deus em oração. Nós precisamos, quando estamos com esse quadro de depressão, nos colocar diante do Pai. O Senhor Jesus disse, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, no verso 39. O clamor de Jesus, além dele ter sido verdade, não que ele não quisesse passar pela situação da cruz, que é isso que ele estava se referindo, ele tem uma situação de nos ensinar nesse contexto aqui. Ele nos indica que, em última situação, o socorro vai vir de quem? Sempre do Senhor. Diante dos problemas, não adianta eu procurar uma pessoa, outra pessoa, um objeto, outro objeto. Quem vai nos ajudar é o próprio Senhor. E é isso que ele está nos ensinando aqui, a sempre colocarmos diante do Senhor as nossas dores e as nossas aflições. E também aqui ele não fala, ele chama de meu Pai, mas em Marcos, essa mesma passagem, diz que em vez de meu Pai, ele diz Abba. Nós sabemos que a palavra Abba quer dizer aquela questão de intimidade, de proximidade, de papaizinho, meu pai, aquela intimidade que somente pai e filho têm para isso. E ele mostra que a gente pode fazer isso com o nosso Deus. E é o que nós devemos fazer, ter intimidade. E somente assim o Senhor vai nos ajudar e a nos libertarmos, né, desse sofrimento. Então, precisamos de olhar para esse ponto. Temos que olhar ainda que o Senhor Jesus, nesse trecho, ele também nos ensina a descansar a nossa alma na soberania e na sabedoria de Deus. Quando ele diz no versículo 29, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, está dizendo o seguinte, Deus, o Senhor é soberano. Deus, Pai, o Senhor sabe todas as coisas. Eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. Tudo aquilo que foi traçado desde o início. É isso que eu quero fazer. Então, essa é a lição que o Senhor Jesus nos dá. Para nós descansarmos em sabermos que Deus é soberano todas as coisas. Deus nos cria para que e conhece todo o nosso corpo nos mínimos detalhes. Sabemos que Ele está acima de todas as coisas. E também, ninguém mais sábio, ninguém mais onisciente do que o nosso próprio Deus. E aí, nós podemos pensar no nosso último item, que diz, de fixar os olhos do futuro glorioso que somente o Deus reserva para nós. Quando o Senhor Jesus diz, se possível, passa de mim este cálice, porém, não seja como eu quero e sim como tu queres,
o Senhor Jesus estava olhando para o futuro. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia tudo aquilo que havia sido planejado por Deus. E aí não tem como nós não lembrarmos de Hebreus 12:2, que diz: Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não se fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Sempre olhando para o futuro, sempre sabendo que aquilo iria glorificar a Deus, sempre sabendo que a obra era para a exaltação de Deus. E nós devemos olhar para o futuro que Deus tem reservado para nós. Não é essa vida, não é as coisas com as quais nós nos apegamos aqui, não é o nosso estilo de vida, o sofrimento que eu tenho, as angústias que eu tenho, as tristezas que eu tenho. Mas o que Deus tem reservado para o nosso futuro? Uma vida sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem tristeza, mas uma vida de alegria, junto ao Pai, onde que nós teremos toda a nossa felicidade. Nós precisamos de olhar firmemente para Jesus, pois Ele é o exemplo para nós. Só algumas orientações, se eu quero ajudar alguém. Às vezes você tem vivido num contexto com alguém que tem sido de um quadro depressivo. Às vezes, esposa, um esposo, um filho, alguém mais velho. Nós precisamos de nos atentar para alguns detalhes. Primeiro, obter o máximo de conhecimento possível a respeito de depressão. O que nós estamos falando aqui é somente um resumo de um resumo. Existe muito mais coisas para que se possa aprender, muito mais detalhes. Quanto mais informação você tiver, melhor para você tratar essas coisas. Segundo, não presuma o que esteja causando a depressão da pessoa seja por um pecado específico. Infelizmente, esta é uma reação muito comum nas pessoas. Visto, por exemplo, o que aconteceu com Jó e os seus amigos. Aqueles amigos que estavam ali no relato, que diz que o livro de Jó traz para nós, achavam que Jó tinha algum pecado específico e queriam que ele confessasse o seu pecado. E, inclusive, chama atenção que nem sempre a depressão, é consequência do pecado, porque existem muitos líderes, muitas pessoas, muitos pregadores que têm depressão fortemente. Verifique qual que é a profundidade e a dimensão dos sintomas que a pessoa está apresentando. Não minimize, não coloque o mínimo possível. Olhe bastante para você saber o que de fato ela está sentindo e quais os perigos que ela pode correr. Às vezes é uma pessoa que está numa profundidade tão grande que se você der um descuido, ela vai se suicidar. Se você mora num prédio, você vira as costas, ela pula da janela. Então, por isso que você tem que analisar muito os sintomas, a profundidade e a dimensão. Não corra, mas também não exclua a possibilidade de medicamentos. Tá? Os medicamentos trazem grandes benefícios, ajudam, dão uma melhora inicial muito grande para a pessoa tomar aquele fôlego e começar a correr. São extremamente importantes. Tá? Então, não corra primeiramente para o medicamento, mas também não exclua. Pode ser que a primeira coisa tenha que ser o medicamento. Então, busque um equilíbrio, para que seja feita a melhor forma de abordagem. Esteja aberto a diferentes abordagens, tá? Principalmente porque sabemos que existem várias situações, vários detalhes que podem desencadear a depressão. Então, não abandone qualquer tipo de tratamento. Se possível, faça tratamentos com alguns médicos sérios, pessoas responsáveis, tome remédio se necessário e assim por diante.
Dê a esperança e estabeleça estenda, né, a esperança do Evangelho. Mostre para a pessoa que quando nós confiamos em Cristo, quando nós estamos firmados em Cristo, nós podemos conseguir auxílio de Deus. Nós somos guardados por Deus. Deus olha para nós. Então mostre para ela a esperança que ela tem quando o Evangelho é pregado, né, quando essa pessoa crê que Deus, né, pode ser glorificado até mesmo nas situações de sofrimento. Envolver a família e amigos sempre que possível, para que a pessoa não se sinta abandonada, para que ela possa ter momentos de apoio, para que ela possa ter onde buscar, que ela possa ter momentos de rotina, para que ela possa ter momentos de recreação e principalmente de redefinição das propriedades, das prioridades. E principalmente, nós temos que ajudar a pessoa a restabelecer disciplina espiritual. Não é um restabelecimento, estou num quadro depressivo, de uma hora para outra eu vou começar a realizar todas as coisas. Mas você tem que ir passo a passo, leitura de um versículo, começar com orações curtas, começar com meditações curtas, nas orações de agradecer a Deus pelas melhoras que a pessoa está tendo, e vai dizendo, mostrando para ela, para que ela possa crescer em verdade e em conhecimento junto a Deus. Então, restabelecer essa disciplina espiritual pode levar a ela a uma recuperação muito grande. Então, para nós terminarmos as nossas conclusões, é uma complexidade muito grande a depressão. Muitas pessoas com isso querem o quê? Receitas e uma lista do que pode e não pode. Eu sou depressivo, eu posso isso, não posso aquilo. Quem tem depressão tem que fazer tal coisa. Não, nós precisamos, normalmente as pessoas querem isso, mas essa não é a função e o que vai ajudar a pessoa. Nada melhor do que usar a forma com que Jesus usou. Aqueles passos que nós lemos, buscar amigo, confessar, se abrir, oração, apoio, olhar para o futuro, tudo aquilo vai nos ajudar a recompor, né, a nossa saúde mental. Cristo não é só o nosso modelo, Ele é o nosso Redentor. Não é só o Redentor, logicamente é o nosso Redentor da nossa salvação, para a nossa vida eterna, mas também Ele é o nosso Redentor no dia a dia. Ele olha para nós, Ele se preocupa conosco no nosso andar, no nosso diário. E por isso que Ele diz em Hebreus 2:18, pois aquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor quer olhar para você. O Senhor quer firmar a sua vida. Ele quer te socorrer. Pois tudo que você está passando, Ele passou também. Tudo que você tem sentido, Ele sentiu também. E para terminar, o versículo 11 do Salmo 42, que diz: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí a melhor resposta que nós podemos ter: espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que você possa olhar cada dia, diante do quadro que você está vivendo, de insegurança, de incerteza, mas olhar para Deus e saber que Ele é o seu auxílio e o seu Deus, e o louvar a cada dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse dia que o Senhor tem nos dado. Te agradecermos, ó Senhor, por este momento que nós estamos aqui. Te agradecermos porque o Senhor não permitiu que fizéssemos a transmissão hoje ao vivo, mas
o Senhor permitiu que gravássemos. E com certeza, Senhor, esse vídeo poderá ajudar alguém. Oramos para que os corações sejam atingidos e as pessoas possam depender inteiramente do Senhor, buscar socorro no Senhor, não socorro nas próprias pessoas, nos próprios homens, mas na Tua palavra e no Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, agradecemos por todos que estão aqui conosco nesta noite. Nós agradecemos mais uma vez, oramos dando-te graças e deixamos esta oração no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você tem tido alguma dúvida, se você tem tido alguma dificuldade com a depressão, nos procure. Mande uma mensagem para nós, seja no Facebook, seja por e-mail, que nós podemos ajudar você. Podemos explicar um pouco mais da palavra de Deus e, principalmente, te dar a mão para que você possa sair dessa situação com o auxílio do nosso Deus, para você sair desta situação em que se encontra. Que o Senhor abençoe a vocês. Tenha todos uma boa noite. Que o Senhor esteja com todos. Amém.